Conforme nós anunciamos, temos a satisfação no programa de hoje, da nossa entrevista do dia, conversar com a Lilian Amaral, ela que é analista de carreira e desenvolvimento empresarial do IEL, né? Lilian, boa tarde, muito obrigado por atender ao nosso convite, uma satisfação tê-la conosco aqui no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Tony. O prazer é meu, a honra é minha. Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Tudo Deus, né, bem, Gil? graças a Deus, né? Maravilha. Lilian, em primeiro lugar, né, a gente até já cobrava essa entrevista sua sempre, mas o corre-corre, inclusive essa questão da Covid, acaba realmente deixando a agenda de todo mundo apertada. Mas eu gostaria de saber o IEL, né, que a gente sabe que faz um trabalho importante com relação ao estágio, colocando os jovens, os adolescentes no mercado de trabalho. E em tempos da pandemia, como é que está a atuação do IEL? Pronto, maravilha. Nós somos uma instituição, Tony, vinculada à Federação das Indústrias, né, a FIEB, juntamente com o Senai, e aí atuamos com o desenvolvimento tanto do jovem, em busca aí da sua carreira, quanto das empresas. E nós estamos funcionando normal, né? Algumas unidades estão em home office. Eu aqui em Guanabi estou em home office. Nós atuamos em parceria com a CDL, então eu atendo no escritório da própria CDL. Entretanto, eu estou em home office fazendo todo o atendimento. As vagas estão acontecendo, estão aparecendo, e por incrível que pareça, o meu desafio atualmente tem sido encontrar jovens e profissionais que estejam aí interessados em ter o contato com o mercado de trabalho de forma segura, claro, tá? Os encaminhamentos, os estágios estão acontecendo de forma prevista, conforme a orientação do Ministério da Saúde, conforme as orientações que são nos passados. Então, está tudo acontecendo de forma muito tranquila mesmo. Inclusive, estamos tendo vagas de estágio e de emprego também na cidade. Boa informação. E é exatamente isso que eu ia lhe perguntar. É claro que a gente sabe que com essas medidas restritivas a nível dos municípios, né, com algumas medidas necessárias, e que, por outro lado, na ponta, por outro lado, reflete nas atividades econômicas. E isso leva, é claro, o comércio, os serviços, a retraírem investimentos, né, e a própria oferta de emprego, do ponto de vista do estágio, né, do ponto de vista dessas oportunidades, houve uma diminuição, ficou mais difícil, como é que ficou esse contexto, Lilian? Pronto, varia, né? O IEL, por ser uma instituição privada, nós não somos órgão público, o impacto acaba sendo muito parecido com as empresas privadas, com o comércio também. Então, quando o comércio fecha, acaba tendo um impacto, sim, na abertura das vagas. Quando o comércio volta a abrir, a gente tem uma procura maior. Eu, particularmente, tenho ficado muito grata pelas oportunidades de emprego. Apesar do cenário que estamos vivendo, esse ano nós estamos no mês de maio e a procura, a abertura de vagas de profissionais, né? O intuito do IEL é fazer com que o jovem consiga se desenvolver dentro do Instituto. Então, ele pode ser estagiário, que é a partir dos 16 anos. Ele pode ser jovem aprendiz, que é dos 14 aos 24 anos de idade. Entretanto, aqui em Guanambi eu não tenho turma rodando de jovem aprendiz. E também, depois que ele conclui o ensino médio, ele tem a possibilidade aí de ingressar como profissional. E, para surpresa, né, da gente, nós tivemos um número muito considerado nesses primeiros 4 meses do ano, com as aberturas de vaga. Então, atualmente, por exemplo, nós estamos com vaga na área de programador, né, na área de atendimento. Essa vaga de atendimento, inclusive, foi divulgada na sexta-feira e nós temos assim um número muito grande de candidatos interessados nessa oportunidade. Agora, de programador, ainda é um número bem tímido. Então, assim, o número de vagas de emprego na cidade tem sido muito maior em comparação ao ano passado e o ano retrasado, por exemplo, né? E as vagas de estágio também têm surgido aí gradativamente à medida que o comércio vem aquecendo, que as empresas também ganham uma confiança maior, acaba que o número das vagas também aumentam com o decorrer dos meses, das semanas, sim.
Os jovens, Lília, os jovens, os trabalhadores em geral, que queira concorrer a uma vaga dessa que está sendo propagada, divulgada pelo IEL, o que deve fazer? Pronto. Tanto jovem quanto profissional, o site do IEL é o www.ielbahia.com.br. Então, todo o processo é digital. Então, ele vai entrar no site, vai se inscrever no serviço, né, no interesse dele. Se ele quiser ser estagiário, ele vai clicar em estágio, ou jovem aprendiz, ou seleção de profissionais, vai fazer seu cadastro. E pelo próprio site ele consegue se candidatar à vaga. A mesma coisa acontece com as empresas. As empresas que desejarem dar uma oportunidade para esse jovem, ela também, através do site, ela pode fazer um cadastro prévio e ela também pode fazer contato comigo. O meu atendimento está acontecendo de forma home office, então eu estou fazendo atendimento tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp. Então, o profissional ou a empresa que tiver interesse, ela pode sim fazer contato conosco para que a gente possa fazer o alinhamento de todo o processo. E o WhatsApp do IEL é o 3451-6070. Tá? Então, pode chamar no telefone que aqui eu estou disposta e atendendo todos com muita atenção e carinho. Lilian, com essa parceria que tem sido importante com os empresários, né? O comércio, e muitas vezes há aquele temor, né? Embora isso eu acredito que já tenha tido, felizmente, um certo nível de superação, mas pode ser que ainda esteja aquele comerciante nos ouvindo, inclusive pequeno comerciante, comércio de bairro. Eu gostaria de dar uma oportunidade, mas e essa questão trabalhista, né? Como diz o ditado, depois me coloca na justiça, né? Então, ainda há, eu acredito, um certo temor com relação a isso, e gostaria até que você esclarecesse como né, essa questão do relacionamento do IEL com as empresas e com o estagiário, para que a empresa possa dar essa oportunidade de trabalho. Pronto. Importante a sua pergunta, porque realmente é uma dúvida muito comum, tá? O IEL ele existe na Bahia há mais de 50 anos. E nós estamos presentes em todo o território da Bahia mesmo. Em Guanambi eu faço atendimento em toda a região. E atendemos empresas, tanto do órgão público quanto empresa privada. Então, com o programa de estágio, com o programa de trainee, com o programa de jovem aprendiz e Conecta Pós, que é a possibilidade da empresa também ter um estagiário de pós-graduação no seu quadro de colaboradores. Claro que o programa de Conecta Pós, ele se difere um pouquinho do programa de graduação. Mas com relação ao seu questionamento, é muito comum ouvirmos isso sim, tá? O estágio ele é legal, existe a legislação que prevê a contratação desse jovem. Então, o jovem, ele, para cumprir uma carga horária, para ser visto, né, como estagiário, ele precisa ter idade escolar de 16 anos, ele tem que estar estudando o ensino médio, o técnico ou o superior. Ele cumpre uma atividade de apoio. O que quer dizer isso? O estágio, ele é a possibilidade do jovem colocar em prática o que ele vê na instituição de ensino. Então, o que é importante para essa organização, para esse empresário que deseja contratar um estagiário? Cumprir o que é previsto em lei, né? Então, o que é previsto em lei? Carga horária, atividade. Então, a atividade tem que ser correlata à área. Eu não posso ter dentro da minha empresa um estagiário de psicologia, por exemplo, que não vai desenvolver uma atividade de psicologia, que não vai ter um supervisor formado na psicologia também. Então, o estágio ele é um ato educativo supervisionado. Então, ele é um jovem que está no período de formação, muitas das vezes verde, então é o primeiro contato que ele tem com o mercado de trabalho, e ele tem que ser supervisionado. Então, quando se cumpre tudo que é previsto em lei, não existe o porquê de ter problemas futuros. Nós atuamos em parceria, né, com a empresa, existe um contrato que é firmado com a empresa, existe um seguro que é contratado em favor do jovem, tudo que é previsto na lei, nós cumprimos à risca. Então, a empresa, se tem um estagiário que está estudando, se ele tem um contrato de estágio assinado, tudo direitinho, se a atividade correlaciona com a formação desse jovem, não existe brecha para problemas futuros, né? Então, a gente acompanha muito de perto todo esse desenvolvimento do que é proposto no contrato. Nós abrimos a vaga, recrutamos o estagiário com base naquele perfil. Nós temos a parceria com as instituições de ensino, que vem aí também
dar essa orientação. Então, é a instituição de ensino que ela vai validar a relação do estágio. Então, uma vez que o contrato, que é aí, tem um pilar, né, no contrato, que é o estudante, que é a empresa, que é a instituição de ensino e que é o IEL. Então, se esse pilar está forte e robusto, não tem por que vir a ruínas com problemas futuros. E graças a Deus, aqui em Guanambi, a gente nunca teve nenhum tipo de problema relacionado à questão de descumprimento da legislação, não. O estágio, ele não tem um vínculo empregatício. Então, o que isso quer dizer? Que a empresa ela pode romper o contrato com esse estagiário a qualquer momento e o estagiário também pode romper o contrato com a empresa. O jovem pode ficar no máximo 2 anos na mesma empresa. Então, eu costumo muito falar que, para o empresário, o estágio ele é a possibilidade de oxigenar a sua empresa, é a possibilidade de ele formar seu quadro de colaboradores, porque você vai ter um jovem engajado, com vontade. Então, é um caminho muito bacana. E para o estagiário, eu falo muito da oportunidade que se tem quando você encontra uma oportunidade de estágio. Porque é o momento que você tem realmente de vivenciar o que você vê na graduação, que você vê no ensino técnico, e que você, enquanto estudante do ensino médio, tem aquela possibilidade de falar assim, olha, eu tive contato com essa área aqui no meu estágio e foi fantástico. É o que eu quero, né, após a minha conclusão do ensino médio. Então, o estágio ele é um grande portão de oportunidades para esse jovem, quando ele entende e entra, né, e acredita nisso. E para a empresa, ela ganha demais, porque ela vai realmente conseguir dar oportunidade para esse jovem, muitas das vezes, inclusive, de sonhar, né, de mudar de vida, de pensar fora daquela caixinha que muitas das vezes ele vê que ele fica preso enquanto estudante. Então, é um caminho assim sem volta. As empresas que trabalham com estagiários, ela costuma muito relatar o quanto tem sido bacana essa oportunidade que dá para esses meninos. E tem outro aspecto importante, Lilian, que a gente sabe, por exemplo, na Prefeitura de Guanambi, que a parceria com o IEL sempre foi um sucesso e a gente sabe, inclusive, tem conhecimento de funcionários que ocuparam cargos comissionados, funcionários que se tornaram efetivos, por exemplo, e que começaram como estagiário do IEL. Na empresa também é a mesma coisa, ali o estagiário pode se tornar um futuro funcionário, e isso aí realmente é muito positivo. Mas falando em poder público, como é que está já uma articulação com os novos gestores, ou até gestores que foram reeleitos, mas que é uma nova gestão, no sentido também de fazer esses convênios, essas parcerias de estágio, né, com as prefeituras, inclusive com a de Guanambi? Pronto. Primeiro falando uma coisa que você falou muito importante dessa questão do como o estágio ele oportuniza e esse jovem que se destaca ele é percebido na comunidade, né? Então eu realmente conheço muitos jovens, não só nos órgãos públicos, mas nas empresas privadas. Eu não sou daqui de Guanambi, adoro a cidade, me considero guanambiense já. E quando eu cheguei na cidade, que eu comecei a fazer contato com as empresas, eu tive muita essa experiência que você falou, de encontrar ex-estagiários no cargo de gestor, né? No cargo de donos, porque depois da experiência do estágio conseguiu, né, empreender em uma outra área. Então, isso é muito bacana. Eu sou a prova viva do estágio também. Então, vim do estágio e estou no IEL aí. É a casa que me fez me desenvolver realmente. Então, é uma oportunidade fantástica. Com relação às parcerias com os órgãos públicos, nós possuímos, sim, né, já temos aqui em Guanambi parcerias não apenas com a prefeitura, mas com a Câmara de Vereadores, com outras prefeituras da região também, a saber aí a cidade de Urandi. Nós estamos aí já com tudo encaminhando para que as contratações aconteçam. Aqui em Guanambi também, as contratações ainda não aconteceram aqui na cidade, mas com certeza o órgão público ele entende, porque é uma parceria de longa data, é uma parceria que os jovens esperam. Sua pergunta é uma pergunta que os estudantes me procuram falando, olha, quando é que vai começar as contratações? E por conta desse cenário que nós estamos aí vivendo, né, de imprevisibilidade desde o ano passado, as coisas mudaram um pouco, então a gente está aí em alinhamento ainda. Então, na Prefeitura de Guanambi, especificamente, ainda não iniciou a contratação, mas sim o órgão público é sensível com relação à oportunidade que se dá, porque se percebe como muda. Muda não
não apenas a organização, Gilson, mas também a cara da cidade. Porque você Aham. consegue notar uma diferença comportamental, né, nesses jovens que têm o contato, que abraça essa oportunidade e que se desenvolve mesmo. Então, é muito perceptível e notório essa diferença, né, da cidade antes do estágio e após o estágio também. Tony? Vou aproveitar mais focado para os candidatos. Geralmente, os candidatos têm muitas dúvidas. Ao fazer o cadastro no site, o que vai mais pesar para que esse jovem possa ser contratado? Tony, uma coisa muito importante. O que é que vai mais pesar? Principalmente os dados atualizados. Parece brincadeira, né? Mas é uma coisa que é muito importante. Às vezes é comum o jovem colocar uma informação que não é informação verídica, que é uma informação que já mudou. Então, o telefone é importante que esteja no sistema de forma correta, um e-mail. No caso do estágio, Tony, o estágio não tem ele é um ato educativo, então a obrigatoriedade de experiência não conta muito. É importante, sim, as capacitações são importantes também, mas não é o peso master. Então, a gente precisa fazer contato com os jovens. E hoje a minha dificuldade, principalmente, tem sido esse contato com o jovem. Então, um telefone desatualizado, ou um telefone que a gente liga e é de uma outra pessoa, essa outra pessoa não tem o telefone da pessoa que porventura fez a inscrição. Então, o primeiro passo é o cadastro atualizado. Segundo passo é um currículo bem estruturado, que também é uma coisa que eu chamo muito a atenção dos candidatos, principalmente dos profissionais que concorrem aí às vagas de emprego. Então, é importante que o seu currículo esteja bem estruturado. Para que vocês e ouvintes possam ter uma noção do que eu estou falando, eu estou com uma vaga de atendimento que eu recebi de ontem para hoje, mais de 100 currículos. E currículos de diversas formas, até currículos no corpo do e-mail. Então, um currículo no corpo do e-mail fica complicado de você fazer uma análise, né? Então, ou um currículo com foto, uma foto que é mal tirada, você não consegue ler direito, ou um print de um currículo. Então, assim, são coisas que acontecem com muita frequência e que dificulta, provavelmente, muitos candidatos podem se queixar de ou eu encaminhei meu currículo, ou eu distribuí meu currículo e não tive um retorno bacana. Provavelmente por conta desses pequenos detalhes que impactam na hora do processo seletivo. Mas com relação à inscrição, o site ele é super simples e didático, assim, ele vai clicar lá, vai preencher com seus dados pessoais, não tem informações assim que não se saiba o que seja, e o que é importante é realmente os dados atualizados, porque é isso que vai fazer a diferença na hora de a gente fazer o contato com o jovem e com o profissional também. Ainda nessa linha, é, outra questão que os candidatos têm muito medo. Eu estava até lendo essa semana uma matéria da entrevista, onde um número alto de candidatos acaba perdendo devido ao medo, essas questões. Como vocês têm trabalhado isso dos candidatos? Isso é muito comum, né? Principalmente no caso do estágio, que o jovem ele tem a primeira experiência, às vezes ele fica receoso com relação a que ele vai fazer, como ele vai fazer. E como é que a gente lida isso? É realmente sensibilizando o jovem de que o estágio é aquele local que você vai poder errar, sabe? Eu falo muito, eu sou docente também do Centro Universitário UniFG, e eu costumo muito falar para os meninos sobre isso, quanto é importante no estágio você experienciar o que você puder, porque depois que você conclui o curso, subentende-se que você é um profissional já formado. E no estágio você tem possibilidade de errar, de aprender, de perguntar, sem muito julgamento. Então a gente conversa muito para que esse jovem ele entenda essa oportunidade como essa chance de você errar ou não, de você compreender que aquele ambiente é o momento que você pode desistir também, claro, desistir muito com consciência, porque tem uma coisa que tem acontecido com uma certa frequência, Gilson e Tony, os candidatos eles estão sendo encaminhados para as vagas, muitas das vezes a empresa adora o candidato, e aí na hora de assumir a bate a insegurança e o estagiário recua. Então, é importante que esse jovem busque sempre o autoconhecimento, porque aí eu acho que se a gente fosse falar, por exemplo, de autoconhecimento, a gente
teria aí um outro dia de entrevista para poder falar sobre isso. Mas é realmente muito importante que esse jovem busque se conhecer, busque participar do processo, que realmente ele consiga compreender e ver um momento, um ambiente de desenvolvimento. Então, a gente orienta muito nessa linha. Com relação a esse cenário que nós estamos vivendo, talvez o medo de, porventura, ser infectado pelo Covid, a gente deixa muito claro para esse jovem, porque o ambiente de estágio que ele é encaminhado tem todo o cuidado para que aquilo aconteça de forma segura. Então, ele não vai estagiar sem máscara, sem os cuidados necessários para aquilo, porque nós orientamos e a empresa também orienta, né? Então, esses cuidados a gente acompanha de muito perto, né? Essas orientações. E quando o jovem ele se sentir inseguro em assumir alguma vaga, em participar do processo, eu costumo dar muito uma injeção de ânimo, porque realmente é no estágio que você pode fazer coisas que você não imaginaria fazer, ter contato com áreas que você não imaginaria ter, e no final você escolher aquela área que você se identificou realmente. Porque é muito comum, na graduação, por exemplo, você imaginar um cenário que, olha, eu me desenvolvo muito, por exemplo, na área de RH. Eu não tenho muita afinidade com o financeiro, por exemplo. E aí surge uma vaga do financeiro, e aí a pessoa fica insegura. Mas é importante considerar essa insegurança como um impulso para você se desafiar. Então, poxa, eu nunca tive nenhuma oportunidade na área financeira, mas eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou me dedicar para que assim eu consiga realmente quebrar, né, essa barreira que eu tinha da área financeira. E aí, depois desse momento, você pode se descobrir como uma pessoa do financeiro e não só uma pessoa do RH. Então, no estágio, você tem essa possibilidade mesmo de se perceber nesse universo, que é um universo amplo, que é um universo de possibilidades assim fantásticas mesmo. Ok, Lília, para a gente concluir essa sua explanação, respondendo aos questionamentos do Tony, nos leva a fazer uma última pergunta, que é o seguinte: nesses tempos de pandemia, com as restrições presenciais e muitas pessoas aspirando ser um estagiário, esperando aí as oportunidades, acompanhando as oportunidades que estão surgindo no dia a dia. O IEL tem feito online palestras, cursos, algumas orientações também, né? Principalmente para essa juventude que, não, eu estou esperando aqui uma oportunidade de ser um estagiário, mas gostaria de ter mais informações, de ter um preparo, de ter uma qualificação. O IEL está oferecendo esse foco? Sim, é importante que o jovem ele siga a página do Instagram do IEL Bahia, tá? Então é @IEL Bahia. Você vai conseguir acompanhar o que acontece na Bahia toda. E assim, esse momento de pandemia fez com que todo mundo ficasse nas redes sociais, né? Uhum. Então, a presença nas redes sociais, Gilson, tem sido assim fantástica. Então é importante que você que quer acompanhar o que está acontecendo na Bahia como um todo dentro do IEL, acompanhe o site do IEL. Então, nós tivemos recentemente um curso na área de TI, é uma área que tem, nesse momento, crescido de forma, assim, fantástica. Então, a gente foi disponibilizado um curso para esses jovens que tivessem interesse. No site do IEL, no perfil do IEL, você consegue acompanhar diversas dicas. Essas que eu falei, de currículo, de comportamento, você consegue também acompanhar pelo próprio Instagram do IEL. E há um mês atrás, nós tivemos um fórum de discussão online também, muito bacana. Esse fórum foi organizado pelo Consórcio de Desenvolvimento Alto do Sertão, que fica em Caetité, que é um consórcio que reúne prefeituras da região, um consórcio muito bacana, né? A figura do Anderson, ele é uma pessoa que tem essa sensibilização muito grande. E esse consórcio, esse fórum digital, ele aconteceu há um mês atrás, foi online também. Nós tivemos também, há alguns meses atrás, um outro fórum nível Bahia, com a participação em peso de estudantes. Então, é importante que o jovem ele acompanhe através das redes, através das rádios. Eu agradeço demais a parceria que nós temos
com vocês, né, com as rádios da cidade, com os blogs da cidade, porque é onde a gente divulga as vagas, divulgamos os informativos. Então, é importante que esse jovem esteja conectado na rádio, aqui na entrevista, e conectado também, acompanhando esses perfis que não só trazem informações, né, para a gente rir, para a gente comentar, para a gente fofocar, mas também informações ricas que vai fazer com que crescemos assim, no nosso desenvolvimento pessoal mesmo. Então, a gente sim divulga com o apoio de vocês e é importante que esse jovem acompanhe e fique ligadinho em todas essas informações que a gente divulga. Muito bem. E se ligar também aí no Instagram da Lília, que todo dia tem dicas muito bacanas também, né? Eu hoje dei uma curiada, viu? Eu aconselho. Lília, a gente agradece. Antes de eu pedir para você fazer as suas considerações finais, quem ganha hoje o Big Brother? Olha só, eu quero muito que a Ju Chatinha ganhe. Por quê? Porque ela representa o Nordeste, né? Tá certo. Representa o Nordeste, então eu quero muito que a Ju e que a Camila fiquem em segundo lugar, né? O meu pódio teria o Gil, mas como o Gil saiu, vamos aí para a Ju e para a Camila. Muito bem. Agradecemos demais a sua participação e queremos colocar aqui o nosso programa sempre à disposição e inclusive, nos envie sempre aí as vagas disponíveis para a gente estar informando os jovens aqui as oportunidades de estágio, oportunidades de emprego. Agradecemos aí por atender o nosso convite e fique então para as suas considerações finais aí para os nossos ouvintes aqui da 90.9 FM, Lília, e também aqueles que nos acompanham aí pelas nossas redes sociais. Fique à vontade. Gilson e Tony, assim, o meu agradecimento é enorme por vocês, né? Então, primeiro, muito obrigada por estar com vocês aqui nessa tarde de terça-feira. Dizer para o jovem e para o empresário que conte com o IEL para desenvolver, o jovem que conte com o IEL para desenvolver sua carreira, o empresário que conte com o IEL para que nesse momento possamos aí passar de uma forma mais segura, né? Eu sei que é um momento difícil para todos nós, mas conte conosco para que esse momento aconteça, né? Termine logo, mas de uma forma mais tranquila. Então, a gente está aí para apoiar vocês. Com relação à inscrição, só para destacar novamente, nós possuímos hoje vagas de estágio para o estudante do ensino médio e para o estudante do curso de administração. Então, se você é jovem, está com idade de 16 anos e está estudando, entre em contato comigo, faça seu cadastro no site do IEL. O primeiro passo é a inscrição. E o site é o www.ielbahia.com.br. Então, faça a sua inscrição e, na dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Importante, tá? Esse número é o WhatsApp. Se você tentar ligar, não vai conseguir. Então, é o 7734516070. Pode me chamar, a gente atua aí, eu atendo de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e de 1 às 5 da tarde. Então, conte comigo para o que vocês precisarem sempre. Ok, muito obrigado, Lília. Boa tarde. Boa tarde. Amanhã a gente confere o seu palpite do Big Brother, viu? Tchau, tchau.